A poesia está inserida em mim. Eu não sei me separar dela, eu não sei viver sem ela. E tudo que eu vivo, que eu me relaciono com o mundo da poesia, eu não preciso de terapeuta porque ela é a minha terapia, ela me faz bem. Já não me seduz o brilho das vitrines. Estou saturada dos anúncios luminosos que antes me faziam deslumbrada. Prefiro o brilho cintilante do riacho que passa por baixo da ponte e coleante some no horizonte, tirando-me do nada. Prefiro o bailado do vento revoluteando o firmamento. Abdico, portanto, portento do mundo moderno que me entre a porta adentro. Eu descobri a minha afinidade com a poesia quando eu era adolescente. E o tempo passou e eu casei. E nesses 15 anos de casamento, era um casamento traumático. Um marido que podava, eu não podia me manifestar, botar para fora. O meu consolo era ler algumas coisas escondido dele, porque até isso ele implicava, né? Só que eu não podia me expressar, era difícil botar para fora o que eu sentia. E as crianças eram o meu mundo, a minha vida. Eu digo sempre que era um monte de poesia socada e que se libertaram quando eu me libertei daquela escravidão emocional. Aí, depois de 15 anos, finalmente eu me separei. Um mês eu conheci um marido que convive comigo há 36 anos. Foi os anos mais produtivos da minha poesia. De repente, até uma folha que se mexia na árvore me dava uma sensação de vida. Eu estava descobrindo que eu estava viva. Foi muito emocionante porque eu precisava botar para fora aquilo que eu estava sentindo. Aí eu comecei a escrever uma coisinha aqui, outra coisinha ali. A família começou a ver, começou a incentivar. Lógico que eu tive sonhos sensitivos, aquilo influenciaram muito na minha vida. Na época, em 1987, eu sentia que eu devia me agregar a algum movimento literário. Então, tinha a Associação Chapecoense de Escritores. Eu não tinha meu livro individual. Eu participava de antologias, mas eu achava na minha cabeça que eu não ia conseguir vender um livro, entende? Sendo que eu precisava de grana. 2 filhos adolescentes, separada. Eu consegui o meu primeiro patrocinador para o meu livro individual e, nossa, quando eu tive o ok do patrocinador, eu não sei como que eu fiz os 3 quilômetros do centro de Chapecó até a minha casa. Não sei, é como se meus pés tivessem criado asas, ou se tivesse tipo uma mola no chão, porque cada passo parece que me jogava para um passo mais alto. E quando eu vi, eu estava chegando em casa. Aí eu fui contar para o meu marido, consegui! Consegui o quê? O meu primeiro livro vai nascer. E o nome do livro se chamou Reavivando Emoções. E daí eu falo desses momentos meus, minhas fantasias, meus sonhos, e tudo em forma de poesia. A primeira poesia se chama E Você Que Não Passa. Eu queria viver da minha poesia e já me chamavam de escritora. Eu dizia, só me chamem de escritora quando eu estiver vivendo do que eu escrevo. Eu visitava o pessoal em Chapecó com meus livros, né? Com os contatos que eu tinha, com as amizades que eu tinha, eu vendi 500 livros. E eu não tinha, assim, um método, uma forma de vender meus livros. Daí meu marido
me pegou chorando 5 da manhã, mas o que que foi? A nossa menina pequenininha, a Dani, tinha 7 anos, e eu disse para ele, o que que eu vou fazer agora? Eu quero viver dos meus livros, mas o que que eu vou fazer? Chapecó, eu visitei o que eu podia visitar. Ele disse, deixa de ser boba, vai para cidades próximas, vai de manhã, volta de tardinha, eu cuido da nossa nenê, eu cuido da nossa casa, eu administro tudo aqui, você pode ir, vai em paz que vai dar certo. O peso da palavra é a cruz que carrego, e me nego a negá-la, pesada a cruz de letras, arrastada, incompreendida, quiçá de causa perdida, mas me apraz carregá-la. Meus braços, carregados por seu peso, as transportam com enlevo. Na ânsia pelo alívio do seu peso, elas amenizam no peso da recompensa. E quem pensa que palavras não pesam, não pensa. As palavras pesam, mas as letras dançam ao som dos meus passos e os sonhos me levam. As palavras, estas, já nem pesam. E daí eu fiz um novo livro que meu marido disse, terminou? Vamos fazer, mas isso que eu fiz de novo, Revivando Emoções, outra vez. E ele disse, tu tem tanta poesia pronta, faz um novo livro. Aí nasceu um novo livro. Eu só lamento muito porque eu levei meu pai uma vez num lançamento meu. Eu devia ter levado mais vezes, porque minha mãe não teve tempo de ver a filha vencer. No leito de morte dela, eu fazia poucos meses que estava viajando, ela falou para mim, filha, o teu sonho é o meu sonho, mas como é que você vai fazer, como é que você vai conseguir viver de livro num país onde o povo não lê? Claro que ela se foi, e naquela hora eu decidi que eu sabia o nome do dia que eu ia escrever o livro dessa minha caminhada. Se chamaria Como Conseguir. E eu sabia o final. Mãe, não se preocupe mais, eu consegui. Eu consegui. Então eu decidi naquele dia, perdendo minha mãe, que eu tinha que seguir a jornada. E foi muita estrada. Quando eu ia para Cascavel um mês e meio longe da minha menininha, foi doloroso, sabe? E daí assim teve um momento que eu apertei a mão no peito e quando eu botei a mão no peito, eu senti o estalo de um papel. Aí eu fui ver que tinha um bilhete da minha Dani. Mãe, eu te amo. Aquilo foi assim, tipo, um recado divino lá de cima. Vai. A sorte minha é que eu tenho apoio do marido, tenho apoio dos filhos. E o meu marido é, além do meu alicerce, ele ainda, ele construiu a casa da nossa filha, ele, com as mãozinhas dele. E eu sou muito grata. Se há uma coisa que fascina e encanta, é ver um peão enquanto dança. E quando estamos no nosso limite, olhemos o peão que rodopia como se fosse um convite. Sejamos inimigos da ociosidade. Façamos tudo com entusiasmo e até estardalhaço. Viva a escandalosidade para fugir do marasmo e não perder o compasso. O peão tem uma dança que assusta e que fascina, pelo espetáculo que ensina a manter-se em pé pelo impulso. Para o peão é insulto parar antes do tempo determinado. E quando fica cansado, nos mostra algo assustador. Traça um círculo ao seu redor e dentro do próprio círculo então cai. Fim, nada mais resta. Tudo aquilo que era festa agora é gota que se esvai. Tal qual o peão estamos em pé se estamos em movimento. Nossa base é nossa fé, nossa força é o sentimento. Tomara que na dança da vida haja sempre uma base plana para nosso peão interior girar.
impulsionado pela força do trabalho e pelo poder de sonhar. A construção de uma poesia é um desafio. E eu sentia, cada vez que eu criava uma poesia, e sinto até hoje, cada vez que eu crio uma poesia, é uma espécie de orgasmo. Porque quando sai como você quer, ela dá um prazer incrível. E eu descobri ela totalmente como válvula de escape quando eu fui ler um livro de um autor, e um dos contos, ele fez um deboche muito grande da fé. E ele fez um deboche e mexeu com a minha indignação. Eu fiquei puta da cara. Aí eu disse, eu vou pegar o telefone e vou dizer umas poucas e boas para esse cara. Quando eu peguei o telefone, ainda aqueles tijolão, sabe? Eu pensei, não vou ligar para ele, não vou me dar esse trabalho, eu vou escrever. Eu escrevi texto corrido dos dois lados. Quando eu disse o que eu pensava dele, o que eu achava do exemplo de vida dele, eu pensei, não, vai virar poesia. Quando eu terminei a poesia, eu estava de alma lavada. Eu não quis publicar, eu não quis ligar para ele. Eu guardei a poesia, nem sei onde anda. Mas aí eu descobri a importância da poesia como divã, como terapia. E ao mesmo tempo que ela é rainha. Tem um poema meu que diz assim, bendita escrita que na desdita me esvazia. A noite é meu consolo, no café me serve bolo e à tarde é terapia. Então, a poesia para mim olha aqui, ó. Posso ter os pés no chão, mas a poesia me faz voar. A poesia é o meu momento que eu estou vivendo, é a minha válvula de escape. Mas eu aprendi a me expressar com o que eu via ao meu redor também. Porque a imaginação do poeta ela é muito forte, ela cria amor, ela cria fisionomias, ela cria corpos, ela cria situações, e é dentro disso que a gente cria, vivenciando no coração, no sentimento, na mente, essa imaginação. Poesia, na verdade, é o sentimento que você tem dentro de você. Poema, quando ele está no papel. E eu acho que todo mundo tem um poeta dentro de si. Aliás, eu li uma vez uma frase, poetas são dois, aquele que escreve e aquele que lê. E eu acho que isso de alguma forma ameniza a vida. A gente precisa levar palavras boas para que as pessoas prossigam. Eu viajava com meu marido e a gente estava hospedado em Jaraguá. E em Jaraguá o trem corta a cidade. E nós tomando chimarrão no banco ali pertinho onde passa o trem. E de longe veio aquele pum, 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 pum. Aquilo foi me dando uma emoção, foi subindo uma coisa, foi me dando um déjà vu. Eu pensei, de onde que está mexendo tanto comigo isso aqui? Tem uma erupção dentro de mim. Um vulcão, sabe? E quando ele passou assim, foi muito forte, muito forte. E a poesia, quando está em mim, quando eu estou emocionada, eu me emociono demais, ela não nasce, ela trava. Mas ela fica ali. Dali, eu acho que 2 semanas, eu estava de ônibus. E uma criança maltrapilha, faminta. E ela, ô tia, dá um dinheirinho. E eu falei, você não vai comprar droga não, né? Não, tia, o trem da fome tá chegando. Quando ela falou o trem, mas a poesia reverberou de dentro de mim. Mas eu ainda perguntei, e o teu pai não te dá comida? Não, meu pai me mandou calar a boca. E daí a poesia nasceu, porque ela falou, o trem da fome tá chegando. Claro, né? Todo mundo me pergunta, depois que eu conto a poesia, se eu dei o lanche. Claro que eu dei o lanche para a criança. E daí ficou assim, muito massa, o pessoal ama, e ela ficou assim, tenho sede, tenho sono, tenho fome, tenho frio, e o afeto fugiu. Cale-se, ai,
Afasta de mim este cálice, Pai. Eu criei essa poesia ao compasso do trem. Mas por quê? Porque estava ligada àquela emoção que ele me gerou lá em Jaraguá. É incrível que deve ter passado 2 semanas ou mais e ela não fugiu, ela ficou ali travada, ela ficou ali, tipo, quero nascer, quero nascer. Mas eu estava precisando da ocasião para ela nascer. Transformar a poesia, um acontecimento, uma emoção que mexe com a gente, transformar em poesia é um desafio, mas é um bruto de um desafio, porque você tem que usar a linguagem poética, você tem que saber usar as palavras. E eu, quando escrevo um livro, eu como esse livro, eu bebo esse livro, eu durmo esse livro, é o meu momento, entende? E quando ele nasce é um parto. Mas um parto sem dor, é um parto de prazer. Minha hora de criar, quando eu preciso, eu tenho que me desincumbir, é 2h20 da manhã. Mas às vezes eu durmo com uma palavra me incomodando. Não era aquela palavra que eu queria. E eu acordo com a resposta. Às vezes, andando de carro, viajando com meu marido, eu escrevo aquilo que pintou, tá ali. E ele, sei não. E ele virou um crítico severo, feroz nas horas que eu preciso de um crítico. E ele aprendeu a fazer cair a ficha com o que eu quero dizer nas poesias. E é isso que o leitor precisa, deixar cair a ficha, para um mundo imaginário onde ele possa viajar e também ele possa sentir uma válvula de escape naquilo que ele está lendo. Amigos são demais. Amigos são trigos ao sol, são cama e lençol para deitar-se tranquilo. Amigos são aquilo de tudo que contas. Amigos são contas de um colar de diamantes. São vogais e consoantes do alfabeto do amor. São um abrigo seguro da maldade e da dor. São a segurança das pontes e a água das fontes. Amigos são artigos de luxo. Amigos são bruxos da distância e do tempo. Amigos são um elemento que conta na hora H. Amigos são maná. São faróis no nevoeiro, são arco e arqueiro na precisão do alvo. Amigos estão a salvo das tempestades da vida. Amigos são guarida nas horas incautas. Amigos são flautas que anunciam companheirismo. Amigos são o muro seguro que nos protegem do abismo. O que me move é fazer diferente, criar diferente. Aí a gente vai se moldando. Desde que a poesia continue com a gente, eu vou continuar. Eu acho que eu vou escrever poesia para sempre. Até na hora de eu mudar de dimensão. Eu tenho uma que diz assim: não é hora de eu ir ainda, não aceito como tal, pois se o dia nem se finda, ainda tem sol no quintal. Então, até o meu momento de mudar de mundo, mudar de dimensão, até esse momento pode virar poesia. Ela tem que prosseguir comigo, porque ela não é só alavanca, não é só divã, não é só válvula de escape. Ela é a essência que me mantém caminhando. Munido de prego e martelo, peguei a palavra, preguei. Com o martelo da persistência, bati no prego da indolência e crucifiquei os alheios à poesia, embora fizessem ouvidos moucos.
Aos poucos os acordei para os primeiros clarões do dia. Unindo de prego e martelo, peguei a palavra, preguei. Com um martelo da persistência, bati no prego da indolência e crucifiquei os alheios à poesia, embora fizessem ouvidos moucos. Aos poucos os acordei para os primeiros clarões do dia. Preguei a palavra poética em filas de bancos. Nos bancos de escola também assisti ao parto dos despertos. E sem ajuda por perto rezei poesia até chegar ao amém.